Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Desde já queremos agradecer, né, aos nossos parceiros, ao Comitê de Transmissão Vertical da Sífilis, HIV e Hepatites, ao GT de Sífilis, ao projeto Sífilis, Resposta Rápida à Sífilis, em nome dos apoiadores, né, Valéria, Neila, que aqui estão, aos nossos convidados que aceitaram prontamente colaborar na construção desse momento conosco, desde o primeiro evento até hoje, né, encerrando este ciclo de 4 etapas, e gostaríamos de informar a todos que esta gravação será disponibilizada no Telesaúde Alagoas na próxima sexta-feira. Ficará disponível para estudos e para consultas e pode ser divulgado, né, amplamente. Eu quero passar a palavra para Mariana Costa Falcão Tavares, ela que é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas, é também técnica da área de prevenção do Programa Municipal de ST-HIV/AIDS e Hepatites Virais de Maceió. Mariana trabalha com grupos prioritários, desenvolve um belo trabalho com um grupo de mulheres, né, no Programa Municipal, e ela hoje fará a mediação deste encontro. A você a palavra, Mariana. Boa tarde a todos, todas e todes. Né? É um prazer estar aqui, agradeço o convite, né? Poder estar mediando tantas falas potentes, né? A gente pensar o quanto é importante esse momento agora para o SUS, né? Para fortalecer os seus princípios, a universalidade do acesso, né? A equidade, e a gente ter um olhar diferenciado para quem ainda não está tendo condições, seja por receio de sofrer discriminação, seja pela dificuldade que ainda os serviços têm de receber, mas que é importante estar aqui trazendo essa discussão e assim a gente melhorar o acesso e o acolhimento da diversidade de pessoas, seja por questões raciais, de gênero, seja qual for a diversidade. Então, eu gostaria de parabenizar, né, está participando, e todos e todas que estão aqui participando, e convidados e convidadas. Hoje a gente inicia o nosso 4º ciclo, né, como a Tereza colocou, e estamos finalizando, né, fechando esse momento, mas não a conversa, né, porque eu acho que a gente sempre precisa estar discutindo a questão da sífilis no cotidiano e em outros momentos como estes. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o desafio da formação em saúde, com ênfase na prevenção de IST, gênero e sexualidade, com o TEL e com a IUNA. Vamos falar sobre planejamento familiar e papel de mulheres e homens no cuidado integral à saúde, com a Rita. E vamos falar sobre sífilis e populações prioritárias e chaves, com o Diego. Então, a gente vai começar. O TEL e a IUNA vão dividir a fala. A IUNA não vai poder ficar acompanhando depois todo a conversa. Então, assim, quem tiver perguntas direcionadas para a IUNA, pode ir colocando no chat. E quando ele e ela finalizar a fala, a gente já abre para a IUNA estar podendo tirar algumas dúvidas, ou conversando, explicando alguma questão que apareça. Tá? O TEL continuará com a gente até o final desse momento. Então, eu passo a palavra para o Theo Brandon, é o pai do Dionísio, ativista do movimento negro e trans, técnico de informática pelo Instituto Federal da Bahia, graduando em medicina pela Universidade do Estado da Bahia, diretor de extensão da Liga de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Estadual da Bahia. Iuna Vitória, graduando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, co-coordenadora da linha de pesquisa de estudos trans, travestis e intersexo do Núcleo de Pesquisa e Extensão de Cultura, Gênero e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia. Com a palavra a vocês, fiquem bem à vontade. A gente vai ter um tempo de aproximadamente 15, 20 minutos para cada pessoa. Olá, boa tarde para todas as pessoas que estão acompanhando, né? Tiraram um tempinho aí nessa tarde para discutir sobre esse tema que é tão importante. De antemão, já quero pedir desculpa para vocês, porque eu e Iuna temos Dio, né, que é um bebê, é uma criança pequena, e estamos só com Dio aqui, então vai ter alguns momentos que Dio vai fazer um barulhinho aqui, mas aí a gente vai contendo e se dividindo nessa função de pais e também palestrantes ao mesmo tempo, né? Eu e Iuna, a gente costuma fazer uma fala bem dinâmica, né, então
vai ser meio que um bate-bola, eu falo algumas coisas, ela complementa, ela fala, eu complemento, e a gente costuma já iniciar a nossa fala falando da importância mesmo das transepistemologias, né? A importância de nós, enquanto pessoas trans, e também enquanto pesquisadores, graduandos, né, que estamos falando desse lugar também enquanto pesquisadores, e não somente como um relato, né, de experiência ao qual, muitas vezes, as pessoas trans são compulsoriamente designadas, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente refletir, porque o sujeito, né, que é o sujeito universal, a pessoa que não é trans, é a pessoa cisgênera, né, é sempre vista como produtora de conhecimento, né, e nesse sentido sempre nos leva as pessoas trans como relato de experiência, né, conta a pessoa que vai falar sobre a vivência dela. Então, eu e Una, a gente se constitui desse lugar e subverte ele a partir do momento em que a gente começa a trazer também contribuições enquanto pesquisadores, né, que, por coincidência, também são pessoas trans, né, e pautamos também as demandas da nossa população nesse lugar. Então, é um prazer imenso a gente poder estar falando sobre isso, e, inclusive, um privilégio, né, que nem todos da nossa população vão ter, porque as estatísticas nos mostram, né, que grande parte da nossa população é muito negligenciada nesses setores, tanto no setor propriamente da saúde, como na educação básica, né, onde nós vamos ter estatísticas alarmantes, falando que mais de 80% da população trans acaba evadindo do ambiente escolar, né? Isso por muitas das violências das quais a gente vai discutir hoje aqui, né? E também das formas de minimizar, que é a proposição que a gente tem, né? Trazer para vocês formas de minimizar essas violências até, né? E aí, sendo um pouco até utópico, mas acreditando que algum dia a gente venha conseguir erradicá-las. É isso, eu já iniciei minha fala trazendo um pouco dessas provocações e reflexões, vou passar aqui para a Iona para ela falar um pouquinho também. Então, reafirmar a oportunidade de estar aqui, o privilégio de estar falando e o quão potente é esse espaço, né, que dialoga com todos os setores e coloca os sujeitos, outrora vistos como objetos de estudo, né, agora enquanto pessoas autônomas que podem falar sobre si, né, e eu celebro muito esses movimentos. Sempre que eu preciso falar sobre a população trans no campo da saúde, né, eu gosto de começar elucidando como que nós chegamos ao campo da saúde enquanto população, né? A população trans, né, no que diz respeito à atenção específica, ela chega no SUS pelo processo transexualizador, que foi regulado pela portaria de 2008, mas que em 2013 teve uma atualização, e é a portaria que está em vigência até os tempos atuais. E de lá para cá foram diversos acessos, né, o direito ao nome social no cartão do SUS, nos formulários de preenchimento de todos os documentos de ordem pública federal, né? Mais recentemente, tivemos o direito à retificação do registro civil, e isso é muito importante quando a gente pensa o acesso no campo da saúde, que vai também trazer alguns paradigmas para esse acesso, e a criminalização da homotransfobia, tudo isso via judiciário, porque o legislador brasileiro, infelizmente, ainda é uma figura omissa para nós. Mas, desde a portaria de 2008, né, passando pela de 2013 aos tempos atuais, muito se tem produzido sobre a população de travestis e transexuais no campo da saúde, né? E isso é muito bacana, porque há 30, 40 anos atrás, as travestis ainda careciam de protocolos específicos de atendimento, por exemplo, né? Mas, na medida em que os ambulatórios transexualizadores são instituídos, né, na maioria dos estados do país, infelizmente, a saúde do sujeito trans só é debatida quando se trata de processo transexualizador. Então, nós ainda somos debatidos e debatidas no campo da saúde apenas quando o assunto são cirurgias de modificação corporal e terapias hormonais, né? Como se não fôssemos sujeitos complexos que demandam questões intersetoriais e multidisciplinares, né? Mesmo nos ambulatórios multidisciplinares, nós temos, quando muito, urologia, endocrinologia, ginecologia, psiquiatria, psicologia e serviço social, né? E aí, de uma certa maneira, esses equipamentos especializados que precisam existir,
né, acabam se sobrecarregando de demandas que não dizem respeito a esses ambulatórios, porque a atenção básica ainda não tem capacitação para nos atender. Né? Então, se uma menina trans ou um rapaz trans chega em um neurologista, em um cardiologista, em qualquer outra especialidade não pensada dentro dos ambulatórios, essa pessoa trans vai ter dificuldade para conseguir atendimento. O profissional, por falta de capacitação, muitas vezes, ele não vai saber se quer tratar esse sujeito que está ali se apresentando para ele. E isso vai dificultar o acesso da pessoa trans na medida em que cria um desconforto na relação médico-paciente. E aí esses profissionais vão encaminhar a população trans para os ambulatórios, que vão ter que atender todas as demandas através de um clínico geral. É isso que está acontecendo. E é nesse sentido que eu convido todas as pessoas que estão nos ouvindo ao debate da saúde integral, que inclusive é tema deste evento, e por isso que eu fiquei muito feliz, né, quando eu vi que debateríamos a saúde integral, porque a saúde integral é uma demanda muito presente do movimento social de pessoas trans e travestis atualmente no Brasil. Nós lutamos principalmente pela despatologização de nossas identidades, né, no sentido de que não deve ser entendida no campo biomédico como um transtorno psicológico, tá, mas como uma condição natural de se vivenciar o gênero, né, tanto quanto outras possibilidades, e também pela saúde integral, no sentido de qualificar a atenção básica para que todos os sujeitos tenham acesso a todas as campanhas e projetos do SUS, incluindo prevenção de STIs e STIs, agora que estamos, né, no mês de outubro. Prevenção ao câncer de mama, que pode acometer tanto mulheres trans quanto homens trans, né? Inclusive, tem estudos que mostram como que as mulheres trans e travestis que utilizam hormônio, né, aumentam os riscos de desenvolvimento de câncer de mama, sobretudo quando se tem histórico familiar, né, e os homens trans ainda não fizeram a cirurgia de retirada de mamas também. Então, todas essas campanhas do SUS, né, da rede pública, que são pensadas de maneira generificada para homens e mulheres, precisam trabalhar também a população transgênera, porque nós estamos em todos os lugares, não apenas nos ambulatórios transexualizadores, e a atenção básica é a porta de entrada para os serviços do SUS. Né? Então, se nós não estamos acessando as unidades básicas de atendimento, dificilmente chegaremos aos ambulatórios transexualizadores. E assim, quando a gente pensa nas violências, porque o principal caminho que nós temos para erradicá-las é evidenciá-las antes, né? Nós precisamos entender em quais setores e como essa população está sendo violentada para poder trabalhar em cima disso. Nesse sentido, nós temos alguns tipos de violências que estão acometendo o tempo todo a população trans. Tanto violências individuais, né, que vão afetar a subjetividade daquele sujeito, né, como violências institucionais, que vão barrar o acesso de toda a nossa população àquele local. Né? É comum a gente perceber, né, que a população está sendo violentada no âmbito da saúde por profissionais, como Yuna já disse, inclusive, que não foram capacitados, mas a gente também encontra profissionais que agem com transfobia, apesar do conhecimento, apesar de compreender a realidade das pessoas trans. Então, nesse sentido, Yuna, ela sempre pensa e traz algo que eu acho interessante, né, que vem também do Dr. Ailton, que é um assistente social, coordenador do ambulatório trans daqui de Salvador, que ele disse, né, que se o profissional se propõe a atender no SUS, ele tem que atender no SUS para todo mundo, né, porque se não quer lidar com pessoas, vá trabalhar no almoxarifado, né, e lide lá com papéis. Mas se você se propôs, enquanto profissional, a atender no SUS, você tem que atender pessoas. E aí, no plural, né, independente de identidade de gênero, orientação, enfim, você tem que atender pessoas. E nesse sentido, que a gente busca também trabalhar com essas pessoas, esses profissionais, no caso, que têm resistência à população trans, né? Conversar sobre isso, né, para trazer ainda alguns parâmetros, porque a gente sabe que também, apesar de todas as dificuldades que nós vamos ter com a população específica de falta de produção de dados, nós temos aí uma larga produção sobre dados de pessoas cisgêneras que, por analogia, vão abarcar a população trans, né? Porque eu costumo sempre dizer, né? O meu corpo, ele vai trazer algumas situações que vão se assemelhar muito
tanto a processos que ocorrem em homens cisgêneros, né, que não são trans, como a outros processos que ocorrem com mulheres cisgêneras. Quando a gente faz analogia desses dados, a gente consegue ter um parâmetro, né, básico para atender a pessoa trans. Então, você não está recebendo nenhum alienígena no seu consultório, né, na unidade de saúde básica que você trabalha, você tem parâmetros, né, que não vai dizer especificamente com aquele nome da pessoa, mas que diz também sobre o corpo daquela pessoa. O próprio processo de hormonização, né, que é chamado de terapia hormonal cruzada, ele inicialmente não foi pensado enquanto protocolo para a população transgênera, né? A terapia de reposição hormonal que as mulheres trans e travestis utilizam atualmente são adaptações da terapia hormonal para mulheres cisgêneras na menopausa, né, que é a reposição de estradiol. No caso dos homens trans, o tratamento é muito semelhante ao tratamento de hipogonadismo, né, de homens cisgêneros. Então, o saber científico e técnico, ele já existe, ele já está colocado, ainda que nós não tenhamos larga produção específicas da população transgênera, é possível ter parâmetros. Precisamos, na verdade, de proatividade dos profissionais de saúde, né, disposição para desbravar essa, entre aspas, novidade, né, porque nós ainda apresentamos algumas novidades para a medicina, por exemplo, gestações paternas, né, na medida em que homens trans aceitam passar por um processo de gestação e agora toda uma lógica pensada para a mãe e para o materno precisa ser readaptada, inclusive para pensar esse corpo que se expôs à testosterona há tantos anos e que agora precisa restabelecer a fertilidade, gestar, né? E aí esse debate já nos mostra como que nós temos demandas interdisciplinares, né? Nenhum ambulatório transexualizador oferta serviço de pré-natal. Então esses homens vão buscar esse acompanhamento pré e neonatal na atenção básica, né? E como que vai se dar esse acesso se nós não pensamos a política, né, de inclusão de pessoas trans de maneira intersetorial, né? Inclusive, essa é uma luta que nós estamos travando junto com a CESAB aqui na Bahia, porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal, como eu dizia, autorizou a retificação de registro civil, é cada vez mais frequente as mulheres trans que possuem no documento o sexo feminino e os homens trans o sexo masculino nos documentos. E isso tem gerado uma dificuldade imensa de oferta de serviços para a população trans. Porque eu, por exemplo, quando precisei fazer um exame entendido como masculino pelo SUS, para aferir a minha fertilidade, que é o espermograma, eu não consegui. Porque quando jogava lá no sistema sexo feminino, não liberavam, né, para mim. E quando colocavam sexo masculino só para liberar, dava inconsistência de dados, porque o meu cadastro no SUS já estava atualizado. Então, se não consegue lançar no sistema, não consegue faturar o atendimento, o profissional não consegue atender, não consegue produzir dados, porque não pode abrir o prontuário. E aí imagina, né, a realidade. Diversos homens trans retificados nos documentos e que estão sem acesso a ginecologista, porque quando joga lá o sexo masculino não consegue abrir o serviço. Então, ainda estamos à mercê de uma negociação de um atendimento, porque os sistemas do SUS ainda não estão preparados para essa demanda, porque não foi uma decisão via legislativa, né? O legislador não determinou como que se daria esse acesso. Veio de uma decisão do judiciário que não pensou o acesso à saúde. E é muito importante que isso seja pensado junto aos gestores, né, as pessoas que estão à frente da construção e da execução de políticas de saúde para a população trans, porque nós precisamos do SUS enquanto população, né? Não há outra possibilidade de atendimento para nós, sobretudo, né, é claro, porque nós acreditamos no SUS enquanto projeto, né, porque nós acreditamos na saúde enquanto direito universal e não na saúde enquanto mercado, mas também pela realidade da nossa população. A ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, estima que pelo menos 90% de mulheres trans e travestis estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e desses dados, né, mais de 80% se encontra em situação de prostituição, por conta da exclusão familiar, da exclusão no ambiente de educação e pela dificuldade de obtenção de emprego e renda, por conta justamente dessa transfobia que nos afasta do ensino formal. Então, somos grandes exceções por termos chegado
à universidade e por sermos pesquisadores, né? Não é esse o rosto da travesti ou da transexual brasileira, ela está nas ruas em situação de prostituição. Então, para nós, o SUS é a única possibilidade de um acompanhamento específico de saúde, principalmente por sermos uma população que tem demandas específicas de tratamento hormonal, por exemplo, e que isso vai intensificar uma série de questões de saúde, né? No meu caso, por exemplo, eu fico muito mais suscetível a ter trombose venosa profunda por conta do estradiol, o risco de embolia pulmonar aumenta, de acidente vascular encefálico. Mas se eu faço isso sem acompanhamento médico qualificado, eu vou estar literalmente me envenenando diariamente com esses fármacos que não foram pensados para o meu corpo, principalmente dentro de uma indústria onde os repositores hormonais são extremamente caros e o anticoncepcional acaba se aduzindo como uma possibilidade mais acessível para a minha população. E o que os estudos dizem é que os anticoncepcionais são extremamente perigosos para fazer a reposição hormonal. Primeiro porque tem progestinas que não vão auxiliar em nada a nossa transição, e pelo seu alto teor trombogênico, né? Porque a maioria apresenta o estradiol em sua versão etinil, né, que é uma das mais agressivas ao corpo, enfim, uma série de questões que a minha população sequer tem conhecimento, pelo menos a população que está afastada do ensino formal e dos espaços de saúde. Então, é um debate que precisa ser feito cada vez mais e junto a todos os espaços de saúde, não apenas os centros especializados em STIs, porque nós, enquanto população, devemos muito à luta de prevenção a STIs. Foi graças a esse movimento de prevenção que a transexualidade teve espaço de debate no campo de saúde, porque era a única política que abraçava a nossa população, pela maioria está em situação de vulnerabilidade e envolvida em contexto de trabalho sexual, né, que, portanto, era compreendida enquanto população prioritária, né? E ainda hoje, a maioria dos ambulatórios transexualizadores são anexos de ambulatórios de sorologias, né? Mas já chegamos em um estágio da sociedade que precisamos ir para a página 2. Né, precisamos avançar, precisamos dissociar essas políticas e entender que a população trans, ela atravessa todas as demandas e políticas de saúde, né, porque assim a gente vai compreender, inclusive, que pessoas trans possuem atravessamentos etários, atravessamentos de classe e raça. Eu preciso entender que existe uma garota trans, uma moça trans, uma senhora trans, né, e que esses fatores, né, etários vão dizer muito sobre a condição de saúde dessa pessoa. Eu preciso entender que se ela é uma pessoa negra, uma pessoa branca, ela vai estar mais ou menos suscetível a determinadas questões, né. Eu preciso compreender o sujeito em sua complexidade para que eu possa desenvolver políticas específicas, para que quando eu, enquanto gestora do SUS, fale de mulher, eu entenda que existem mulheres diversas, né, e que mulheres trans fazem parte dessa categoria e que, portanto, nos mutirões de mamografia, de prevenção, eu preciso ofertar esse serviço para as mulheres trans, né. Então, são questões fundamentais, extremamente caras para nós, né, porque no SUS, como eu dizia, a população trans só existe em políticas de prevenção de STIs. Se nós formos no SINASC, que é o sistema público que regula a questão dos nascimentos, né, que é a declaração de nascidos vivos que alimenta o SINASC, lá não vai ter a categoria de identidade de gênero. Então, se um homem trans parir no SUS, ele vai ser declarado enquanto mãe. Não existe identidade de gênero no SINASC, como não existe em diversos outros sistemas do SUS. Mas se nós formos observar sistemas que quantificam dados de prevenção de STIs, de profilaxias para pós-exposição, lá vai ter identidade de gênero, travesti e transexual. Então, é um avanço que nós tivemos no campo da prevenção, né, e que precisa ser expandido para todos os sistemas do SUS, porque nós não estamos apenas nesses serviços. A gente observa que há uma reescrita da narrativa da pessoa trans, né? Porque se a gente não existe quando está falando de saúde básica, mas a gente existe, né, para prevenção de ST, é esse local que a sociedade nos enxerga e quer que estejamos, né? Então, é importante que a gente trabalhe a saúde da população trans de uma maneira muito honesta. Hoje, acho que em 2020 mesmo, nós conquistamos o pódio de país que mais faz cirurgias estéticas, né, cirurgia plástica. E assim, se você for comparar os dados que estimam, né, o tamanho da nossa população, da população trans, nós somos uma minoria social e, inclusive, até então, quantitativa também, né, nos dados. Então, com certeza, não é a população trans que ostenta esse ranking, né, para o Brasil. A população cis está o tempo todo aí fazendo modificações corporais,
né? Inclusive, nesse ranking que saiu, a cirurgia de prótese mamária foi que ficou em primeiro lugar, né? Que muitas mulheres cis colocam prótese e em nenhum momento isso é patologizado, né? Isso é visto como uma disforia do corpo da pessoa, né? Só quando isso acontece, esse fenômeno acontece nas pessoas trans que há uma patologização em cima. Então, a gente precisa trabalhar com honestidade e entender que as modificações corporais das pessoas trans não necessariamente vão estar atreladas à forma como a identidade de gênero dela é expressada ou como ela se identifica. Não. Muitas vezes aquilo é uma necessidade do corpo daquela pessoa, que é o desejo dela, assim como as pessoas cisgêneras têm, né? E não precisam discutir a sua identidade de gênero para isso. Então, acho que é muito nesse sentido que Iona traz, que as coisas não são pensadas, né, para a população trans, as políticas não são pensadas. Nós carecemos muito de dados. Nós não temos medicações, por exemplo, e aí falando da saúde específica, que foram pensadas para a população trans, né? Mulheres trans, algumas vezes, chegam a utilizar anticoncepcionais, né, que foram pensados como contraceptivos para mulheres cisgêneras. Não é o ideal, mas é o que a gente observa na prática, que muitas meninas trans acabam utilizando enquanto ferramenta para suas modificações corporais. Muitas vezes porque não se tem pensado em maneiras mais adequadas, né, para que essas modificações aconteçam, prezando a saúde da população, né? Como a Iona também mencionou, os hormônios que nós utilizamos, né, homens trans utilizam, são pensados para hipogonadismo, não são pensados, né, para a lógica de reposição hormonal em homens trans, né? Então, é muito nesse sentido da gente pensar que o que nós temos até hoje, né, que devemos muito a essa política da IST, né, de ter abraçado a população trans, é algo para refletirmos o e agora, né, o a partir de agora. Como é que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai para essa segunda página? Né? O que a gente pode pensar em cima disso? Porque a hipersexualização dos corpos das pessoas trans está ocorrendo, né? Ocorre nos ambulatórios, ocorre na saúde básica, dentro da sala dos profissionais, muitas vezes falta canais de denúncia, né, que você não consegue. Quando você consegue denunciar? Você não consegue explicar que aquilo é uma transfobia, porque, infelizmente, a sociedade ainda não vê a transfobia como nós vemos, por exemplo, o racismo para com as pessoas negras, né? Então, apesar de ter se equiparado o racismo enquanto transfobia ao racismo da negritude, a sociedade ainda não vê isso, né? A gente precisa que enxerguem também isso como uma violência, para na hora das denúncias não ficarem minimizando os acontecimentos, né? O que acontece muitas vezes, por exemplo, de uma pessoa trans chegar no ambulatório e aí sofrer algum tipo de violência ou hipersexualização ou documental mesmo, porque nós temos decreto de 2016 que já permite pessoas trans utilizarem nome social no ambiente federal, mas ainda assim nós temos essa dificuldade. Ainda hoje nós encontramos pessoas trans que vão utilizar o serviço e precisam utilizar uma política disso, entendeu? O que não era para estar acontecendo hoje em dia. E aí muitos profissionais erram, né? Erram, que a gente coloca muitas vezes entre aspas, porque tem gente que fala porque não acredita naquilo, não quer respeitar aquilo e utiliza o erro como um capuz, né? Para se cobrir disso. Então, é muito nesse sentido de pensar, fazer valer essas políticas, entendendo a pessoa trans na sua integralidade, sabe? Para finalizar, eu gostaria só de trabalhar a questão da população prioritária, que deve sempre ser um conceito norteador de nossas práticas, mas nunca determinante de nossas práticas, né? Eu e meu companheiro, nós temos uma relação há mais de 3 anos, temos um filho, enfim, só somos monogâmicos, né? Não temos trocas de parceiros, e sempre quando acessamos a unidade do ambulatório transexualizador, nos é ofertado a profilaxia, né? Pré-exposição. Muitas vezes a profilaxia pós-exposição. Porque quando olham para nós, enxergam unicamente a nossa identidade de gênero. E aí, quando a gente pensa que identidade de gênero é um recorte determinante para determinar, né, determinante para uma população ser chave ou ser prioritária, a gente acaba caindo nesse erro de considerar identidades ou sexualidades
como alvo e não a situação em que essas pessoas se encontram por conta de um contexto social e cultural, né? Então, é frequente, por exemplo, que pessoas que não são entendidas enquanto LGBTs acessem o serviço sem que isso seja ofertado, sendo que muitas vezes são pessoas que trabalhadoras sexuais e que não são identificadas assim por conta de uma leitura social normativa. E essa pessoa que está em risco por conta de sua profissão ou de suas práticas diárias, né, se tem o hábito de ter vários ou várias parceiras, essa pessoa, o serviço não é ofertado, enquanto para outras que não necessariamente se encontram em situação de risco, né, o serviço é ofertado em função de uma identidade de gênero ou sexualidade. Então, sempre deve ser um elemento norteador de práticas e não determinante de práticas, porque a gente perde muito quando a gente fecha demais, né? E também acaba colocando pessoas que não necessariamente precisariam daquele serviço nesse pacote. Exatamente. Aí fica por fim, né, para a gente pensar se essas violações de direitos, elas ocorrem, aí puxando um pouco para o lado do direito, que Una sempre traz essa provocação. É um óbice jurídico, né, ou se trata de uma rotina, né, profissional? E eu acredito muito na questão da rotina, porque muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades, e aí eu trago um exemplo da ida dos homens trans a ginecologista ou ao ginecologista. Hoje em dia nós temos que pedir que nós, enquanto profissionais, né, temos que pedir que aquilo vá para o sistema enquanto sexo feminino, senão o SUS não aprova. Né? O SUS não aprova porque não entende que homens acessam ginecologista. Então, nós temos aí uma dificuldade sistêmica, mas que se você é um profissional que está atendendo aquela pessoa, que consegue manejar aquela ferramenta, você consegue liberar o acesso para ela. Então, a prática, né, a rotina é que vai ser montada a partir dessa prática. E aí, nessa lógica, né, do masculino e do feminino, numa perspectiva de saúde, eu queria finalizar fazendo uma provocação que os sistemas ainda trabalham, né, as metodologias de pesquisa no campo de saúde, enfim, a produção de dados, ainda trabalha com a categoria de HSH, que é homens que fazem sexo com homens, que funcionou muito, né, por muito tempo, mas que a sociedade, que corre em um ritmo diferente da própria ciência, inclusive, já não comporta mais essas categorias, né, de modo que as mulheres trans e travestis ainda estão sendo consideradas homens que fazem sexo com homens, né, quando uma mulher trans, né, principalmente que não passou pela redesignação do genital, se relaciona com outro homem, na lógica de produção de dados, ela entra como HSH. E isso é uma violação, primeiro, da identidade de gênero dessas mulheres e também acaba comprometendo a produção de dados, né? Porque a trajetória corporal dessa mulher não vai fornecer dados precisos, né, dentro dessa categoria que ela está sendo caracterizada. A população cisgênera e heterossexual, né, vamos pegar aqui um casal de um homem e uma mulher cis, né, eles dificilmente vão ser vistos enquanto a categoria de risco, né, porque existe um pênis CH, né. No entanto, se temos aqui um homem e uma mulher trans, né, em termos de relações sexuais, de práticas sexuais, não há muita diferença de nós para um casal cisgênero, porque há aqui um pênis e uma vagina. Entretanto, em uma lógica genitalizante, eles enxergam apenas pessoas trans, então nós entraríamos enquanto população de risco. Mesmo tendo, né, uma conformidade muito semelhante a outros casais cis que não seriam entendidos enquanto população de risco. E os corpos trans apresentam novidades para essas categorias que podem, inclusive, prejudicar a lógica pelas quais elas foram criadas. Porque quando eu trabalho com HSH, eu penso majoritariamente em homossexuais, correto? E aí, se eu tenho nessa relação homossexual um homem trans e um homem cis, eu tenho pênis e vagina. E aí, como que essa categoria que pensa pessoas que com pênis, que se relacionam com pessoas com pênis, vão dar conta dessas relações, desses homens com vagina que podem ser homossexuais e podem se relacionar com homens com pênis? E por que essa relação pênis e vagina de um casal gay trans cis estaria diferente de um casal heterossexual cisgênero? Né? Então, a gente precisa qualificar cada vez mais, né, compreendendo que essas categorias foram pensadas em um determinado tempo e para um determinado fim, e que hoje elas precisam ser superadas. Porque os corpos trans estão aí em todos os lugares. Depois das gestações paternas, agora podemos falar de parentalidades trans,
E as parentalidades trans nos ensinam que 2 mulheres podem ser mães biológicas, as duas, se uma for trans e uma for cis. Que 2 homens podem ser pais biológicos, se um dos homens for trans e gestar de seu companheiro. Isso antes era impensável, né? Um teria que ser biológico e o outro socioafetivo, ou ambos socioafetivos. Então, as novidades estão aí e os sistemas e os documentos precisam se adequar à realidade social e não o contrário. Porque quando é o sistema e o documento, nós estamos sacrificando papéis e dados virtuais. Quando é o contrário, estamos sacrificando dignidades humanas, estamos sacrificando identidades. E não deve ser essa a nossa régua. É isso, muito obrigado. É isso, galera. Iona e Theo, quantas informações e quanta vivência, como é importante esse momento. Né? Assim, e quanto esse momento deveria ser vivenciado em outras épocas, né? No nosso cotidiano. Acho que vocês trouxeram informações muito importantes. As pessoas aqui estão dando os parabéns, né, pela explanação excelente, a forma como vocês colocaram tanta informação importante. Eu acho que isso mexe muito, faz a gente refletir muito, né, enquanto profissionais da saúde, enquanto gestores e gestoras. E a gente também aí teve a vivência, a gente está discutindo com as UPAs aqui em Maceió a questão do nome social. E foi muito interessante que a gente começou a discussão agora esse ano, e a questão do sistema, né, o quanto dificulta. Se você vê uma equipe querendo acolher, querendo a questão da dignidade, né, de você trabalhar com a pessoa por quem ela é, né, e o sistema não dá conta. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo está mobilizando e estando em contato com o Ministério da Saúde para mexer no sistema, para ver se o sistema acompanha. Né? Então, acho que vocês estão trazendo questões importantes de não só o sistema, mas nós, né, enquanto profissionais e gestores, não só da saúde, mas a gente está aqui na saúde, está acompanhando essas mudanças que são tão importantes, né, e tão humanas. A Rita Mendonça, ela fez uma pergunta, né? Boa tarde. Esse distrato no atendimento falado acontece como? No atendimento dizer que não vão ser atendidos ou xingam? Só para saber mesmo, gostaria de ficar ciente. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Quando a gente fala de profissionais de saúde, né, eu já vou entender que nós já passamos pela triagem, já passamos pelo atendimento na recepção e chegamos nos consultórios. Né? O que é que acontece geralmente? O profissional de saúde de um modo geral, mas sobretudo o profissional da medicina, ele tem uma formação muito biologizante. Né? E o atendimento quase sempre é norteado pela categoria do sexo biológico. Então, por uma falta de capacitação em gênero no eixo humanitário, na medicina, esse profissional ele não consegue utilizar categorias de gênero como organizadoras de saberes. Então, chega uma mulher trans em seu consultório, ele acha que é um homem, né? Porque o sexo, nasceu com um certo dado biológico, né? E que essa pessoa está se transformando em uma mulher. E o contrário para homens trans. Então, é comum, né, na maioria dos atendimentos, por falta de conhecimento mesmo em gênero, que esse profissional trate mulheres trans no masculino, como senhor, como o paciente, e que não compreenda ou compreenda de maneira precária as suas demandas de saúde. Essa é uma violação, né, de nossa identidade de gênero, que é a mais frequente e que acontece com profissionais, inclusive bem intencionados, né, mas que não passaram por uma capacitação específica. Mas existe uma violência que ela é um pouco mais severa e que atinge uma quantidade menor de profissionais, mas que ainda assim é frequente quando a gente pensa o atendimento fora dos espaços especializados, que é a negação do atendimento, que foi citada aí, né? Alguns profissionais, ou por convicções religiosas, né, ou por tradições culturais, ou pelo próprio preconceito mesmo, eles preferem não trabalhar com a população trans. Essa é uma dificuldade, inclusive, que os gestores e coordenadores dos ambulatórios estão enfrentando, porque precisam cooptar profissionais para o doutor Ailton, o coordenador do ambulatório daqui, conseguir uma nutricionista, né, e uma dermatologista
para o ambulatório, porque todas que estavam disponíveis na rede SUS não gostariam ou não teriam interesse de trabalhar com, entre aspas, esta população. Né? Então, quando a gente fala que existem profissionais de saúde que escolhem não trabalhar com determinada população, estamos compreendendo em qual local estamos, né, dentro da oferta desses serviços. E é por isso que nós saímos dos ambulatórios e vamos para a atenção básica e temos dificuldade no atendimento com esses profissionais, que inclusive estão alegando objeção de consciência para não atender pessoas trans. Alguns se recusam a atender por alegarem que os corpos trans demandam conhecimentos específicos que eles não possuem, né, como o primeiro obstetra que nós procuramos, né, ele não tinha parâmetro prévio de gestações em homens trans, e ele não se sentiu seguro para dar o atendimento, e ele falou que não atenderia, portanto, por incompetência. Né? Mas tem aqueles que o fazem por outros motivos, que não motivos médicos. E, na maioria dos casos, independentemente da razão para esse médico escolher não atender, ele sequer dá um encaminhamento para outro profissional capacitado para atender. Isso é uma violação, inclusive, dos preceitos bioéticos. O médico, ele até pode falar que não tem capacitação para atender determinada demanda, mas ele não pode deixar o sujeito demandante de cuidados desassistido. Ele tem que minimamente encaminhar, né, para um atendimento multidisciplinar, né, para um clínico geral, para que ele espere que esse paciente seja realocado na lógica do SUS. Esse paciente não pode ficar à deriva. E o que tem acontecido é isso, nós tentamos consultas com profissionais aleatórios que não passaram por capacitação em gênero e quase sempre eles afirmam que não se sentem capacitados para nos atender, e a gente tenta marcar com outro e fica nessa jornada autônoma de conseguir atendimento. Né? Essa é uma segunda violência, e a mais severa, que felizmente é a menos frequente, mas que pode acontecer, é o profissional ser literalmente transfóbico. Né? Falar que nós nascemos assim, que isso é contrário à natureza, e que estamos afetando os nossos corpos, que são contra cirurgias de modificação, que seria lesão corporal, que estamos tirando órgãos saudáveis, enfim, todo um conjunto de crenças, né, que de medicina não tem absolutamente nada, né, e que acabam norteando a prática de alguns profissionais mais resistentes. Mas aí eu estou falando de profissionais realmente transfóbicos que têm interesse de ofender a pessoa trans que está ali por conta de suas convicções políticas, muitas vezes. Né? Nós temos uma outra violência também, que eu até cheguei a comentar, que é sobre a hipersexualização dos corpos trans, por considerar, muitas vezes, que o corpo trans é um corpo público, né? Nós passamos por muitas violências desse tipo. Eu, particularmente, já passei, Una já passou, e imagino que grande parte da população trans, que vocês fizeram uma pesquisa básica só perguntando, vão ter passado por isso. Por exemplo, eu, uma certa vez, fui numa dermatologista, né, para olhar as questões da acne, né, pela reposição hormonal, e durante a consulta, você percebe que isso é muito comum, tá? Isso acontece muito. Ela veio me perguntar como eram minhas práticas sexuais, né? Algo que não tinha nada a ver e que você percebia nitidamente que aquilo não estava indo para a anamnese, porque não era o que interessava para ela em termos de anamnese, né? Ela estava falando comigo da acne, anotou que era importante para a acne, e naquele momento, no meu caso, ela até chegou a comentar isso. Ela falou, vou te perguntar uma coisa, né, pessoal. Ou seja, você já percebe que a hierarquia ali se esfarela, não é mais a médica que está na minha frente, né, e sim, na cabeça dela, a minha melhor amiga que vai sair comigo no final de semana para comer um churrasco, sabe? É basicamente isso que acontece, né, com os profissionais. Eles se sentem no direito, e aí a gente precisa discutir isso, porque você tem ali na sua frente uma pessoa trans, um sujeito vulnerável, que é o paciente, né, e que você, enquanto profissional de saúde, exerce, né, uma certa autoridade pelo local que você ocupa, né, e aproveita desse local que você ocupa para tirar curiosidades vãs, né, que não vão ser importantes sequer no diagnóstico. Então, isso acontece muito com a população trans, e a gente precisa estar se vigiando a todo momento, porque tem relatos que isso acontece desde a recepção, né, na enfermagem, na cirurgia, com o profissional médico, em todos os locais, isso vem acontecendo também. Os corpos trans, eles ainda são muito exotificados nos espaços de saúde, né? Todo profissional de saúde que tiver a oportunidade, ele vai querer conferir que genitália é essa, que corpo é esse, como que esse corpo modificado por hormônios
se relaciona sexualmente, né? Então, atualmente tem muita curiosidade mascarada de investigação científica. E temos que estar muito atentos e atentas a isso, né? Porque a produção de dados no campo da sexualidade é muito importante, das corporalidades possíveis, né? Até porque precisamos de pesquisas no campo de saúde sexual e reprodutiva, mas quando isso atravessa todos os atendimentos, nós temos aí um problema de fetichização, né? É muito importante a fala de vocês. E assim, a Aurea me pergunta se o tema ainda não faz parte da grade curricular, da graduação ou residência. Vocês estão ainda na universidade, como é que isso acontece aí? Aqui a gente tem visto na UFAL que tem a inserção da população LGBTI+, na universidade, tem provocado nas aulas, nas pesquisas. Então, assim, esses temas estão entrando, mas a gente queria saber como é que está aí na Bahia. Na Bahia, né? Ai, desculpa, é o Diego que é no Ceará. Então, infelizmente, o tema de gênero e sexualidade chega quando muito através de simpósios, né, de congressos, de eventos específicos, eventos científicos específicos. Não temos ainda na grade curricular, lá na ementa oficial, né, alguma disciplina específica ou disciplinas mais amplas que trabalhem questões específicas de gênero e sexualidade. Ficamos à mercê da boa vontade dos docentes, né, que podem trazer ou não essas temáticas. Aqui, especificamente, nós temos o privilégio, eu e Theo, né, de ministrarmos uma aula todo semestre no eixo humanístico do curso de medicina, né, na disciplina de bioética e biodireito, né, nós ministramos uma aula sobre transgeneridade, direito e medicina. E aí, todo semestre, os estudantes de medicina da Universidade Federal da Bahia passam por essa formação, né, que em pelo menos uma aula, né, desse componente, eles são informados sobre gênero e sexualidade por pessoas trans. E isso é fantástico, né? Eles têm a oportunidade de ouvir de pessoas trans, né, que estão ali ministrando essas disciplinas, né? Mas acho que sobre essa questão curricular no campo da saúde, o Theo pode até falar um pouco mais do que eu. No meu caso, na minha faculdade, há uma matéria de sexualidade, se eu não me engano, no 6º semestre, né, eu ainda estou no 3º, de uma professora específica, e aí eu trago isso também para reflexão, né, que quando é falado sobre a população trans ou sobre gênero e sexualidade, é sempre setorizado, né, outro sintoma de que nós não somos vistos enquanto sujeitos integrais, porque, por exemplo, eu tenho uma matéria, né, chamada Antropologia Médica. Nessa matéria, foram seminários onde nós tratamos de diversos temas, como, por exemplo, a velhice, né, como é estudada a velhice, e dentro desses seminários nós falamos sobre sexualidade. Teve um seminário sobre sexualidade. Agora, perceba, né, as pessoas trans, elas só estão dentro do assunto de sexualidade. No entanto, quando nós falamos, por exemplo, no seminário de velhice, nós falamos sobre a população cis, em todos os outros temas, né? Porque a população cis, ela tem direito a ser discutido a velhice, né? A população trans, quantas pessoas trans idosas vocês conhecem, né? Então, é muito nesse sentido. Tanto que eu fiz até um comentário na aula, estava tendo o seminário sobre velhice, eu levantei a mão e eu comentei que isso era extremamente comum, se eu não me engano, foi um tipo de adoecimento para a população idosa, falando sobre epidemiologia. Eu levantei e comentei sobre aquele dado pela perspectiva da população trans, e aí a professora falou na hora, legal, seu comentário, guarda isso também para o seminário de gênero e sexualidade. Aí eu falei, certo, mas é sobre velhice que eu estou falando, Só estamos lá, né, na sexualidade. Só de sexualidade que eu vou ter que falar tudo. Perceba, eu vou ter que condensar todos os outros 5 seminários no seminário de sexualidade, porque a população trans só pode ser abordada nesse seminário, né? Então, é muito para a gente pensar de como, desde a academia, a gente começa a setorizar a saúde da população trans. Isso, o pessoal tem colocado aqui da importância da gente levar essa discussão para a formação, né, não só em saúde, mas em saúde, e também na qualificação dos e das trabalhadores e trabalhadoras. A gente queria agradecer muito, principalmente assim, a Iuna, que vai precisar sair, né, para cuidar do bebezão.
Então, assim, saiba que a gente vai chamar vocês em outros momentos, porque eu acho que a gente tem que ter outros momentos com mais pessoas para estar discutindo. E o Theo vai ficar por aqui, né? A gente agora vai chamar a Rita para falar sobre a questão do planejamento familiar, o papel de mulheres e homens no cuidado integral à saúde. Rita, depois o Diego vai falar e a gente abre as perguntas no final. O Theo também vai estar aqui com a gente e a gente pode conversar mais. Seja bem-vinda, Rita. Boa tarde, Rita, pessoal. deixa eu fazer o seu currículo. A Rita é enfermeira, professora da UNIT, técnica da Secretaria Municipal de Saúde, diretora da Unidade Docente e Assistencial UDA, Dr. José da Lages Filho, na UNIT. Seja bem-vinda, Rita, com você a palavra. Boa tarde. Absolutamente encantada com a explanação que antecedeu. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar com vocês e a oportunidade de ouvir esse casal maravilhoso. E eu concordo com todas as colocações que há uma carência, tanto da formação, eu trabalho com curso de medicina também na UNIT, tanto na formação como da sociedade e dos profissionais de saúde em terem essa abertura para respeitar e manejar de forma adequada a transexualidade. Vocês foram perfeitos, perfeitos. Bem, pessoal, falar em planejamento familiar é falar nas questões não apenas da contracepção, mas também da concepção. E uma concepção segura, uma concepção aonde se pode trabalhar as questões de prevenção. Eu estava lendo algumas coisas para trazer para vocês, e Philip Richard já em 1800 falava da sífilis, né? E é o próprio manejo, as manifestações clínicas, 1800. E nós ainda temos essa mazela da saúde pública, sendo a sífilis congênita o nosso principal indicador da qualidade da assistência pré-natal. E isso é uma vergonha quando se tem formas de identificar, agora, de uma maneira bastante clara, que é através da testagem rápida nas unidades de saúde, e o manejo com um fármaco absolutamente e comprovadamente eficaz, que é a penicilina benzatina. Mas, para isso, nós precisaríamos fazer também uma história do entendimento do próprio planejamento reprodutivo e discutir a diferença das questões sexuais e reprodutivas, a diferença da saúde sexual e da saúde reprodutiva, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Enquanto nós não tivermos domínio nesses modelos que são abordados de forma tão equivocada, começando pelo próprio entendimento. Quando você fala em planejamento familiar, já cai no nosso entendimento, onde a nossa vã filosofia alcança, que nós estamos restringindo, que nós estamos falando apenas na contracepção. E o meu olhar aqui hoje é para falarmos na concepção responsável. E aí a gente começa a discutir que há muito tempo as políticas públicas em relação à saúde da mulher vêm buscando, há a incessante busca pela redução da mortalidade materna, incluindo dessa forma manejos mais corretos, manejos mais eficazes no que diz respeito à identificação de infecções que possam ser manipuladas, manejadas para evitar. Então, não tem como não pensar, dentro do próprio planejamento reprodutivo, a consulta pré-concepcional, aonde o casal estaria buscando serviços com o objetivo de ter uma relação com uma gestação de forma saudável. Se nós pensarmos que em torno de 40% das perdas gestacionais espontâneas
são motivadas pela sífilis não tratada ou inadequadamente tratada nessa gestante, nós temos aí uma condição de rever uma série de coisas. E aí, me perdoem o momento, mas eu fico extremamente angustiada, como sanitarista, como especialista na área da mulher, do retrocesso que nós estamos vivendo nesse momento, aonde nós tínhamos antes toda uma lógica de captação precoce do pré-natal. Quanto mais precoce fosse captada essa gestante, melhor e mais eficaz seria o manejo para que nós pudéssemos identificar os problemas que ela apresenta e efetivamente tratá-los. Agora, com o indicador de 2020, passa da 12ª semana para a 20ª semana. Vejam que coisa de retrocesso em termos de identificação dos problemas que possam ter um manejo mais correto. Então, isso, na minha opinião, de fato, é um fator de complicação quando nós buscamos efetivamente a abordagem mais precoce. E aí a gente teria que falar um pouquinho da rede cegonha. Óbvio, se nós viéssemos falando na saúde da mulher, porque nós vamos chegar na saúde do homem com a inclusão do pré-natal do parceiro, certo? Que essa foi a temática que me encomendaram, né? Falar no manejo correto da gestante e o pré-natal do parceiro, que efetivamente é um dos grandes problemas para que nós possamos evitar a sífilis congênita. Nós precisamos identificar essa mulher, porque qual seria o ideal, rapaziada? Era o casal tem vontade, quer planejar, porque a gente sabe que as gestações não são planejadas, na grande maioria, não são programadas, mas depois elas passam a ser desejadas. Mas quando o casal decide planejar uma gestação, aí entra a importância da consulta pré-concepcional, aonde devem ser identificados todos os problemas do casal, certo? E eles possam ser tratados para que possamos evitar os desdobramentos extremamente complicados. Porque se nós pensarmos, né, na sífilis, a sífilis, na sua grande maioria adquirida, se dá de forma sexual, ok? Mas poderia-se ter na prática, e hoje a gente incentiva muito, na própria UDA, a gente incentiva muito para que as pessoas estejam na idade reprodutiva, realizando o seu teste rápido, independente da gestação. Na gestação, nós priorizamos, mas na nossa população, nós incentivamos, o grande objetivo é que as pessoas saibam como estão os marcadores que podem ser trabalhados. Então, quando, na consulta pré-concepcional, nós tivéssemos a condição de identificar as infecções, a imunização incompleta, ter a condição de concluir um sistema, né, dentro do próprio imunobiológico, fazer com que essa gestação venha a ser mais segura e mais tranquila, evitando ou abortamentos, ou natimorto, ou mesmo crianças que venham a nascer assintomáticas e com problemas, ou já nascerem sintomáticas. Então, isso é uma mazela da saúde pública, é uma mazela da atenção pré-natal, exatamente porque nós temos formas bastante barata, financeiramente falando, um VDRL, um teste rápido, ele tem um custo muito pequeno para o sistema. Se nós pensarmos num bebê, numa UTI, fazendo um manejo da neurosífilis com 14 dias de internação, e aí, minha gente, me perdoem a franqueza, eu não estou preocupada com o sistema, eu estou preocupada com a vida, certo? E vida em abundância, é isso que nós buscamos enquanto profissionais. E uma vez porque quais são as recomendações? A testagem
primeiro trimestre. Ok, se o indicador agora está dizendo que ela pode ser identificada e está dentro do indicador até a 20ª semana, eu já perdi a oportunidade do primeiro trimestre gestacional. A testagem no terceiro trimestre, porque ainda há tempo hábil para o tratamento correto e, consequentemente, utilizando o fármaco adequado, que é a penicilina benzatina, e reduzindo a possibilidade da transmissão vertical da sífilis. E a testagem, quando a gente vai estudar a sífilis, a gente percebe que, com tantos anos de estudo, ainda temos muito que aprender. Porque, antigamente, os estudiosos imaginavam que o treponema pálido não era capaz de atravessar a barreira placentária numa idade gestacional que pudesse promover o abortamento. Nós temos a certeza que isso é o contrário. A maioria dos abortamentos espontâneos se dão exatamente pela infecção do treponema pálido. Então, essa é o nosso grande objetivo, a nossa proposta, que nós possamos estar trazendo para a coletividade o teste rápido, para que qualquer pessoa tenha acesso ao resultado desse teste, que esse manejo seja correto, seja em tempo hábil e que, efetivamente, nós possamos estar reduzindo abortamentos, natimortos ou crianças nascendo com comprometimentos de algo que poderia ser evitado. Que também nós possamos ter a clareza de que as infecções, quanto mais precoces, maior a treponemia, maior a possibilidade de resultados danosos. E nós precisamos, enquanto rede, estarmos muito em sintonia, fazer com que as pessoas entendam o seu papel dentro da rede, na testagem, na abordagem. A minha palavra de ordem na UDA, vocês podem chegar agora para qualquer servidor. Por isso que eu estava ouvindo o casal com tanto interesse. Acolhimento. Quando nós acolhemos, de verdade, se aquele profissional não se sentir capaz de fazer o manejo, que ele acolha, que ele tenha uma escuta ativa e possa efetivamente encaminhar para um outro nível de complexidade que possa dar a resposta. Esse é o objetivo de uma rede de serviços, que cada pessoa dentro desse ponto de atenção tenha habilidade, seja acolhedora, faça um manejo correto e possa estar contribuindo com a saúde integral de homens e mulheres, com a condição de receber sem discriminação, sem preconceito. Nós não temos esse direito. Sexo é bom, e o sexo pode ser saudável, e ele deve ser utilizado como uma ferramenta para a felicidade das pessoas, mas desde que isso seja de forma responsável. Pessoas amam pessoas, e é nesse contexto que nós precisamos trabalhar. Homens e mulheres, o parceiro que não vai à unidade de saúde, quando se dá uma recomendação para o tratamento do parceiro, porque a gente sabe que o treponema pálido, uma vez tratado corretamente, com o fármaco correto, ele vai ser uma condição de cura. Mas a qualquer outro contato infectante, a mulher vai voltar a ter uma nova treponemia. Se esse parceiro não for tratado, como dizem os jovens, não fiz nada. Sim, não fiz nada. Como é que eu posso sensibilizar? E aí, se vocês passarem pelo histórico das dificuldades que nós temos ao longo do tempo, a minha própria categoria na administração da penicilina benzatina, dos receios, das reações, um imunobiológico besta que nós administramos todos os dias numa unidade básica de saúde pode promover uma reação anafilática também. Então, se nós, profissionais, não tivermos consciência do nosso papel dentro desse manejo, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir reduzir nenhum tipo de mazela da saúde pública. São mais de 200 anos de conhecimento
de discussão, e isso não se consegue. Então, no meu entendimento, a integralidade começa pelo acolhimento. A partir do momento que a pessoa se sente acolhida dentro do serviço de saúde, ela passa a confiar no profissional. E, a partir do estabelecimento de vínculo, nós temos condições de dar respostas coletivas efetivas. Por que 30 anos de SUS? Por que nós devemos efetivamente lutar para que as pessoas possam ter acesso, e acesso com qualidade? É isso que está faltando. Enquanto nós, profissionais, não tivermos essa clareza do nosso verdadeiro papel dentro do serviço de saúde. A atenção primária é a ordenadora do sistema, a porta de entrada do sistema. Nós que estamos na atenção primária precisamos efetivamente de novos investimentos, nós precisamos de ter o reconhecimento necessário. Se nós pararmos para pensar, Barbara Starfield já dizia que 80% dos problemas de saúde de uma população podem e devem ser resolvidos na unidade básica de saúde, deixando de ser um modelo hierárquico e passar a ser um modelo poliárquico, aonde a atenção básica vai drenar para os outros níveis de atenção. Então, vamos lá, vamos partir do princípio que se eu que hoje estou como gestora, mas eu, como enfermeira, eu estou vendo que nós estamos com colegas enfermeiras, que eu tenho muito carinho pelas colegas que estão participando, eu, como enfermeira, for respeitada, valorizada como profissional, se eu fizer o meu papel acolhendo, manejando, estabelecendo vínculos, fazendo com que as pessoas passem a refletir sobre o seu papel dentro dessa sociedade, que impacto eu penso em conseguir se eu não estabelecer esse vínculo? Então, a primeira coisa, eu estou extremamente revoltada com um indicador em que posterga por mais 8 semanas a possibilidade de ter essa gestante no nosso serviço para manejá-la de forma precoce e eficaz. Isso está me incomodando demais. Segundo, o manejo adequado de situações que vêm sendo discutidas ao longo do tempo. Terceiro, a possibilidade do estabelecimento de vínculo dessa paciente, desse casal com a nossa unidade de saúde. Como nós podemos impactar? Por que o SUS quebra, né, a proposta do modelo hospitalocêntrico voltado para a cura e o tratamento apenas, e trabalhamos as questões da promoção, da prevenção, do manejo, porque nós precisamos impactar o coletivo. E a única forma de se impactar o coletivo é estarmos abertos para o que a população precisa. É a empatia que está se discutindo tanto hoje. Eu não acredito que depois de uma pandemia que tem ceifado vidas de uma forma tão triste e precoce, nós não tenhamos a capacidade de nos ressignificar no nosso atendimento, na nossa forma de abordar as pessoas. Vamos nos colocar no lugar do outro, não vamos ficar julgando, porque muitas pessoas não procuram o serviço por estarem sendo julgadas. O nosso papel enquanto profissional de saúde é acolher, manejar e resolver os problemas das pessoas, porque quando nós conseguimos vincular esse usuário, essa usuária, nós conseguimos atender as demandas do coletivo. E esse coletivo tem nome, tem sobrenome, tem cara. Esse coletivo é hétero, é homo, é transexual. Gente, nós somos pessoas que precisamos estar preparados para cuidar de pessoas. E a gente só impacta quando nos colocamos no lugar do outro. Rita, sua fala tem palavras. O quanto é importante o acolhimento, né? A questão de vínculos para fortalecer o SUS, para fortalecer a saúde e para fortalecer vidas, né?
Quando a gente acolhe, quando a gente se vincula, a gente melhora a vida das pessoas e as nossas também. Muito importante a fala, Rita. Estou aqui à disposição de vocês e muito na expectativa da outra fala. Eu estou embevecida com o casal que me antecedeu. Eu estou apaixonada pela forma como vocês abordaram. Espero, meu amor, que você, como médico, leve para o seu cotidiano esse entendimento que nós precisamos cuidar de pessoas na sua forma integral e desprovido de qualquer tipo de discriminação. Gente que cuida de gente. Nós optamos pela área da saúde, que nós estejamos preparados para isso. Um beijo bem grande em cada um de vocês. Mas no final já vai ter conversa, viu, Rita? Continua aqui. Firme e forte. Agora eu vou passar a fala para o Diego, apoiador do projeto Sífilis Não no município de Fortaleza, doutorando em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Saúde Coletiva, especialista em Saúde Pública, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vindo, Diego. Fique à vontade. Olá. Eu queria agradecer esse belo encontro, né, colocando aí conta de um encontro que faz com que a gente possa produzir saberes e também produzir vida, né, assim, bem na perspectiva mesmo de Spinoza, nesses bons encontros que permitem que a gente possa estar junto e produzindo vida. E também estou muito feliz pelas falas que me antecederam, e por uma sincronia do universo, não sei dizer o porquê, a minha apresentação ela está bem antenada com as duas falas que me antecederam, na verdade as três, né, falando do Theo e da Yuna e da Rita, porque eu vou tratar mais propriamente da população trans e da população de mulheres. Agora, eu estou aqui na tentativa de fazer, eu tenho uma apresentaçãozinha que eu vou ver aqui se eu consigo colocar para vocês verem, senão a Neila, minha amiga, vai fazer essa possibilidade, né, vai trazer essa possibilidade de... Então, assim, eu vou compartilhar, certo? E aí a gente inicia a nossa conversa, a nossa discussão. Vocês estão vendo? Sim, Diego, tranquilo. Infelizmente eu não vou poder olhar para as feições de vocês, porque isso é muito estimulante numa fala, mas eu vou tentar fazer essa apresentação rápida para que a gente possa discutir o conteúdo dela, tá certo? Então eu faço essa provocação, né? O que há de social na epidemia de sífilis, as populações chaves e prioritárias? E aí eu começo com esta pergunta, esta provocação que eu sempre faço quando eu estou junto às profissionais, ao movimento social, às gestoras, que é, mesmo com os insumos de prevenção razoavelmente eficazes, uma boa tecnologia diagnóstica, o tratamento com cura, a sífilis é uma epidemia ascendente e insistente. O que é que acontece para que a gente ainda tenha esse cenário? Né? Já que no campo biomédico a gente teria artifícios, elementos para estar dando conta dela, mas, no entanto, a gente ainda não consegue. Né? Temos uma epidemia ascendente crescente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Né? E aí eu sempre brinco, não tem como a gente falar de sífilis sem falar de sexo, sem falar de práticas sexuais. Apesar de ser um tema tabu, de uma dificuldade imensa de ser tratado, não só no campo da saúde, mas também na educação, na assistência social, é necessário que a gente trate de sexo, de práticas sexuais, para estar tematizando a sífilis. Porque somente o elemento biomédico, o protocolo e a prescrição, ela não dá conta da gente responder a esses elementos que vêm nos atormentando, né, que é a epidemia de sífilis, que é uma epidemia invisível, né, e que é bem presente, e que está dentro dos marcos de uma prevalência insistente de ISTs na atenção primária, né, que a gente muitas vezes não ouve falar. Então, dialogando aí com a fala da Rita, qualquer pessoa que está se relacionando sexualmente, é necessário ser ofertado o teste, independente dela ter qual a identidade de gênero que ela tenha, se ela é trans, se ela é trabalhadora do sexo, se ela é uma mulher casada, se ele é um... Né, qualquer pessoa que esteja se relacionando sexualmente, é necessário a oferta desse teste. E aí eu sempre brinco com as pessoas, na Lancet, né, uma revista renomada internacional, saiu uma pesquisa, eu brinco com eles, né, um artigo dizendo que as pessoas estão transando, quer a gente queira ou não, elas estão transando. Então a gente precisa lidar com isso, né. Então eu faço essa pergunta, é uma pergunta que eu também sempre fazia aos estudantes de medicina do primeiro semestre, que chegavam lá, na Universidade Estadual do Ceará, e eu perguntava, qual é o objeto de vocês?
E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Na verdade, se nós estivéssemos juntos, né, bem próximos, sentindo o calor humano, essa conversa ia ser uma conversa dialogada, que é essa a perspectiva que eu aprecio. Mas como a gente tem essa impossibilidade, eu faço essa pergunta e vocês ficam aí nesse trabalho de construção da resposta. Qual é o objeto de trabalho das profissionais de saúde e gestoras? E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, não é o treponema pálido. A gente pode achar que seja, mas não é o treponema pálido. E aí os estudantes, eles ficam naquela, é a doença, são os exames, os medicamentos, O fato é que a gente chega numa discussão que a gente alcança isso. O nosso objeto de trabalho das profissionais, das gestoras, do movimento social é a vida. E a vida, ela tem uma complexidade intrínseca, né? A vida, ela não cabe dentro das caixinhas que a gente constrói. A vida, ela não cabe dentro do protocolo. Então, a gente precisa ter sensibilidade para atentar para a vida, para aquilo que está acontecendo na nossa frente. O campo do desejo é infinito, as práticas sexuais, elas não se enquadram em nenhum conceito que a gente tenha fechadinho, né, bem delimitado em fronteiras. Então, é preciso ter essa sensibilidade, é preciso ter essa escuta ativa, é preciso compreender aquele sujeito, aquela sujeita que está na sua frente, né, como uma produtora de vida. Então, esse é um desafio nosso que a gente tem, que as escolas, não digo só da área da medicina, mas as escolas mesmo da produção de saberes do campo da saúde, ela tem dificuldade de lidar com isso, né? A gente ainda fica muito preso. Eu trago uma fala da Dina Tchereznia, eu nunca sei direito o nome dessa sanitarista, que eu aprecio muito, que ela vai dizer que há uma anterioridade da vida em relação à técnica. Então, antes, né, daquela palavra de ordem, testar e tratar, antes de estar entregando camisinha, a vida, ela é anterior a essa técnica. Mas, no entanto, a técnica, ela se inverte, né, com essa proeminência do modelo construído pelo conhecimento, em detrimento do fenômeno concreto que ela se debruça, né, que ela se... Então, às vezes, a gente coloca a técnica na frente da vida. E é por isso que eu acho, é uma das provocações, eu não tenho uma resposta, que a gente tem perdido um pouco essa luta no enfrentamento às ISTs, às cifras IST. E o Ricardo Moebius, esse autor, ele é muito próximo do Emerson Merri, do Túlio Franco, ele vai dizer que o cuidado, esse é um conceito, gente, que é um desafio para mim na sociologia, né, desde da saúde coletiva que eu fiz o mestrado, é pensar esse conceito de cuidado. Ele vai dizer que o cuidado, ele vaza a clínica, o cuidado não é só a clínica, não é só a epidemiologia, né, e o Foucault, o Michel Foucault, ele já trouxe para a gente que o saber poder, ele submete os corpos, né, a epidemiologia, ela gera um saber que submete os corpos ao conhecimento que ela produz, né, o cuidado vaza o planejamento em saúde, o cuidado vaza a prevenção e a promoção em saúde, o cuidado, ele escapa ainda da produção do cuidado, o cuidado, ele é um acontecimento, né, ele pode ter lugar ou não nas práticas clínicas, no agir em saúde, mas que extrapola sua intencionalidade, sua racionalidade, sua técnica, sua previsibilidade. Então, o cuidado vai para além dos elementos biomédicos e do protocolo, né, você exercer o cuidado não necessariamente, né, é você observar aquilo que está previsto nos manuais. Inclusive, a gente pode, a pretexto de estar cuidando, praticar uma violência absurda, como o Theo e a Yuna socializaram com a gente. Né? Então, eu estudei isso no mestrado, estudei uma mulher gestante com HIV, e a quantidade de violência que ela vivenciou, né, com os profissionais querendo praticar o cuidado é algo assim inacreditável. Depois eu posso passar o artigo para vocês. Então, o que é uma pessoa saudável, né, gente? Se a gente for consultar nós aqui, eu acho que não tem nenhum de nós que esteja em perfeito equilíbrio. Há sempre algum desequilíbrio, alguma coisa crônica, né, alguma enfermidade, algo que não esteja legal. Então, vai para além desses marcadores que a gente tem. E quando a gente coloca de forma curiosa no Google o termo saúde, coloca nas imagens, são essas que aparecem, vocês estão vendo aí. Né? Nós temos aqui o famoso jaleco, o exercício de saber poder com estetoscópio, os exames, né? Um coraçãozinho aqui com os marcadores dos batimentos, o estetoscópio, microscópio e tudo. Tem também esses elementos aqui já mais próximos das práticas integrativas de cuidado, né? Um yoga, dormindo bem, alimentação, a pessoa na sua integralidade. Mas ainda a ideia de saúde ainda está muito próximo desse marcador biomédico, dessa perspectiva biomédica. Né? E aí a gente tem dificuldade de se desvencilhar dela. E aí nós temos esse conceito, que é amplamente conhecido da OMS, que alguns colocam como utopia, e que certamente ela extrapola o campo da saúde, né? Não é só a saúde que precisa dar conta disso, que é a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Né? Então a gente precisa pensar a saúde com essa perspectiva.
E aí eu trago a palavra de ordem da 8ª Conferência de Saúde, que culminou no Sistema Único de Saúde, que é democracia e saúde. E quando eu vi pela primeira vez, eu tive dificuldade de compreender, mas depois eu vi que a participação, o protagonismo das populações, né, na construção e na produção da sua saúde é fundamental para que a gente tenha uma saúde que seja integral, atinja a sua integralidade, como eu vinha discutindo a Rita que me antecedeu, né? Então, o estigma, a violência, o machismo, o racismo, homofobia, transfobia, gordofobia, desemprego, autoritarismo, desigualdade social, xenofobia, entre outros, geram adoecimentos. Esses elementos que nos atravessam a sociedade brasileira, né, em foco que está aqui, ou a sociedade alagoana, que a gente vai estar discutindo aqui também um pouquinho, né, esses elementos, eles geram adoecimentos, eles geram impacto na epidemia de sífilis, tá certo? Então, vocês já certamente viram esse termo, essa palavra de ordem, use camisinha. Eu pergunto a vocês, essa palavra de ordem dá conta da prevenção da sífilis e de outras ISTs? Ela, por si só, a gente viu que não dá, né, gente? A gente viu que essa palavra de ordem sozinha, como aquela também trate, por si só, ela não dá conta da complexidade da epidemia de sífilis. Então, tem que ter algo mais, né? A natureza preconiza o encontro das mucosas. Por isso que é tão gostoso, beijo na boca, sexo sem camisinha. E eu faço esse exercício, assim mesmo, de reflexão para nós que estamos aqui assistindo, né? Se é fácil usar a camisinha, né? Se é fácil a gente colocar um látex no meio ali do encontro das mucosas, numa relação de prazer, se é tranquilo isso. Acho que é necessário ter uma racionalidade, é necessário ter um empoderamento, um conhecimento razoável para que você possa utilizar. E ele não é o do medo, do terror, da submissão dos corpos, né? Ele vai para além disso. Então, aqui nós temos o preservativo externo, masculino, e interno, feminino. Inclusive, o que a gente chama de feminino, utilizado por muitos homens, né? Homens que fazem sexo com homens, homens que fazem sexo com pessoas que possuem pênis, né? Introduzindo no ânus. Então, nós temos aqui esses dois elementos que, mesmo esses insumos, eles fogem do binarismo. Não é isso? Só para trazer como exemplo. E a título de provocação, é essa pesquisa da PECAP, que faz tempo que o Ministério da Saúde não faz, mas ela ainda traz elementos norteadores. 97% da população brasileira sabe como se prevenir das ISTs. 77% da população brasileira, entre 15 a 64 anos, é sexualmente ativa. Então, as pessoas, as brasileiras, os brasileiros estão transando. Às vezes a gente está na atenção primária e a gente acha que não estão, né? Ou que a mãe concebeu o bebê de forma transcendental, né, sem relações sexuais, de que o que a gente chama de população cis, ela transa com a população trans, né, não sei se vocês sabem disso, mas a população geral que a gente identifica ali nos nossos marcadores, né, no elemento epidemiológico, nas prevalências, elas transam com as trabalhadoras do sexo, elas transam com a população em situação de rua, elas transam com pessoas trans. Então, a população brasileira está transando, 77%, é um número bem razoável, tá certo? Mas somente 25% dos brasileiros e das brasileiras usaram preservativo em todas as relações sexuais nos últimos 12 meses. Por quê isso? Eu acho que esse número ainda é super estimado, né, devido ao que a gente tem observado nas conversas que a gente tem tido com as pessoas em relação à utilização do preservativo. Então, essa é uma questão. E aí, a própria pesquisa traz um elemento importante de quem já pegou preservativo de graça, usa em torno de 2 vezes mais do que aqueles que nunca pegaram. Então, o preservativo tem que estar disponível o tempo todo como uma técnica, né, uma tecnologia de prevenção eficaz, né, sem nenhuma barreira, sem precisar passar por educação em saúde, sem precisar passar por planejamento familiar. O preservativo ele tem que estar disponível para as pessoas. E aí eu sempre digo aos profissionais, né, se um adolescente de 14 anos chega na unidade, querendo pegar preservativo, e a auxiliar de farmácia diz que não vai entregar o preservativo, né, com uma série de questões que o Theo, a Iuna, a Rita já trouxe aqui, o garoto, a garota não vai deixar de transar por causa disso, certo? Por mais dar uma ilusão, por mais que a gente diga para ele jogar bola, para ela estudar, para ela ler a Bíblia, para ela ler o Alcorão, para ela ler a Torá, essa pessoa ela não vai deixar de transar porque a gente não entregou o preservativo. Então, o preservativo ele tem que estar disponível. E aí, os determinantes sociais de saúde é fundamental para pensar a epidemia de sífilis, tá? Não só o elemento pessoal, né, aquela essência que a gente está ali vendo, que a gente constrói aquela identidade, mas toda essa gama de questões, né? Como estilo de vida, as redes sociais e comunitárias, esses indivíduos estão inseridos, né? A questão dos alimentos, a educação, o ambiente de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviço social de saúde, habitação,
tudo isso atua na dinâmica da epidemia de sífilis, tá certo? É complexo, mas a gente não pode prescindir de pensar isso, se a gente quiser efetivamente dar uma resposta. E aí eu trago um exemplo cabal da influência econômica também, porque aí eu gosto de pensar a epidemia de sífilis sobre 3 aspectos, né? O social, o econômico e o médico, né? O biomédico. Então, são esses elementos que estão atuando diretamente na saúde, né? Então, a gente teve um desabastecimento de penicilina, muitos e muitos aqui devem recordar, e vocês devem saber que a penicilina teve esse desabastecimento no Brasil, porque primeiro nós não temos autonomia sobre a produção de penicilina no Brasil, não sei se hoje mudou, mas naquela época não, né? E a indústria farmacêutica não queria produzir a penicilina porque era um medicamento muito barato. Então, eu não posso deixar a vida, aquilo que a gente discutiu no começo, à mercê do mercado. Então, esses elementos econômicos atuam diretamente na epidemia de sífilis, tá certo? Então, a gente teve um desabastecimento, isso contribuiu para o aumento da epidemia de sífilis no Brasil, né? E até hoje a gente está colhendo aí os resultados dessa questão. E aí, eu trago algumas matérias para a gente poder refletir um pouco, né? Que a epidemia de sífilis avança entre a população jovem brasileira, vem crescido na população de 15 a 24 anos, tá certo? Acompanhando aí a tendência da AIDS, né? E aí um pouco do quadro de Alagoas, né? Matérias aqui que datam de 2019, tá certo? Finalzinho de 2018, Alagoas registrou no primeiro semestre mais de 1.500 casos de sífilis, tá certo? Principalmente na população de 15 a 29 anos, como a gente havia falado. Como acessar essa população, que é uma população prioritária? Com mais de 2.000 casos, Alagoas registra epidemia de sífilis, né? Aumentando aí sistematicamente, muito em razão também do aumento da notificação, mas também a gente tem observado que o cenário ele tem se tornado, tem recrudescido. E aí nós temos as populações chaves, que a gente chama para as ISTs, que já foi também discutido aqui pelo Theo, pela Iuna, a Rita também traz um pouco dessa discussão, que são essas pessoas que não é por elas essencialmente serem mais vulneráveis, mas pelas questões estruturais, sociais, econômicas e políticas que estão envolvidas, que fazem com que essa população ela se torne mais vulnerável para as infecções sexualmente transmissíveis. Então a gente afasta a ideia de grupo de risco, desmonta isso, né, que isso fez um desserviço à resposta brasileira à política de IST, mas coloca essas pessoas numa situação de vulnerabilidade, né? A Iuna e o Theo trouxeram aqui elementos de como a população trans ela é privada no seu direito de acesso ao serviço de saúde. E aí, Theo, eu queria trazer um elemento que não foi a política de IST de AIDS que abraçou a população trans ou a população LGBTQIA+, mas foi uma luta muito intensa do movimento social que fez com que a política tivesse que atentar para esse, inclusive membros e membros do movimento social ocupando espaços de gestão. Então não foi a política pública por si só que abraçou essa população. Foi uma luta muito grande, né, uma luta que inclusive segue até hoje, porque a gente tem vivenciado momentos de dificuldades e de retrocessos, tá certo? Então a população-chave, como eu falei para vocês, né, elas são aquelas desproporcionalmente, desigualmente, em comparação à população geral, atingidas, né, tanto sob o ponto de vista epidemiológico, quanto em relação ao acesso à saúde, além de se encontrar sob maior vulnerabilidade para outras ISTs, hepatites e com a infecção, tuberculose e HIV. Tuberculose é outra infecção que tem um elemento social muito intenso, né, muito forte. Então, eu trago aqui as prevalências de sífilis a populações específicas. Nós temos aqui o que eles consideram as parturientes como população geral, né, ali 1,1%, em 2006, 2010, 1%. Mas aí nós temos aqui esse número gigantesco em mulheres trans e travestis, 51,7%, uma pesquisa de 2016, em 12 capitais. Mulheres trabalhadoras do sexo também com 8,4%. Né? Era muito comum, quando a gente ia aqui em Fortaleza, juntar a estratégia Fique Sabendo Jovem, unidade móvel que a gente tem de testagem, nos espaços de sociabilidade, encontrar números significativos de sífilis. Por exemplo, testar 50 pessoas e ter 8 resultados reagentes de sífilis. Era muito comum. Gays e outros HSH, né, aqui, 14%, também bem elevado, tá certo? E crescendo, né, no decorrer dos anos, tá certo? Então, associado a populações chaves, nós temos as populações prioritárias, que muitas vezes elas são transversais, né, elas transversalizam as pessoas. Então nós temos ali, no caso, população em situação de rua, trans, né, trabalhadoras do sexo, nós temos indígenas, jovens, numa situação de vulnerabilidade, a população preta, associada à questão de situação de rua, associada à população trans, LGBT, usuário, abuso de substâncias psicoativas. Então, são características que estão geralmente associadas, tá certo? Então, essas prioritárias aqui, só para a gente conceituar, elas apresentam vulnerabilidades aumentadas,
Então, jovens, né, situação de rua é coisa que a gente tem se debruçado aqui em Fortaleza muito intensamente para permitir o acesso dessa população, tá? Então, tem a ver com contextos históricos, sociais e estruturais, tá bom? Não é essencialista. E esse cenário, gente, ele é resultado de múltiplos fatores, ele não é monocausal, tá? Ela passa pelas condições estruturais, né, que vai falar da extrema vulnerabilidade nas situações de violência, e aí vamos tratar da situação de violência que as mulheres passam, né, porque o protocolo, ele preconiza, por exemplo, que a mulher comunique o seu parceiro de infecção de sífilis. Eu pergunto a vocês, é fácil comunicar, os comunicantes, como chama na linguagem biomédica, né, sobre uma infecção por IST, para que a gente possa ficar só veiculando de forma automática isso, sem pensar o contexto social em que essas mulheres estão inseridas? Existem, por exemplo, estupro dentro do casamento. Mulheres que não conseguem, são obrigadas a se relacionar sexualmente com seus parceiros, que muitas vezes utilizam álcool e outras drogas, né, estão colocadas numa situação de violência também, né? Então, todos esses elementos, ele faz com que esse cenário ele apareça dessa forma. Violência, pobreza, machismo, sexismo, racismo, estigma, discriminação, a criminalização, como o Theo e a Yuna falaram aqui também. Então, tudo isso precisa estar no nosso horizonte, precisa estar no nosso radar. E aí eu trago essas pesquisas, né, essas matérias de jornal. Pesquisa mostra que a homofobia é o preconceito mais comum entre os jovens e estudantes brasileiros. Veja bem, preconceito mais comum, tá certo? A homofobia, ela tem impacto direto na saúde de gays e homossexuais, diz estudo. O Brasil, e aí trazendo o cenário, esse cenário que o Theo e a Yuna aqui socializaram com a gente, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. É nesse cenário que a gente está pensando a prevenção, a promoção e o diagnóstico oportuno e o tratamento dessas pessoas no serviço de saúde no campo da sífilis, mas que tem toda uma saúde integral que fica comprometida por esse cenário. Então, o Brasil é o país que mais mata, não é nenhum país islâmico, tá? Não é nenhum país que vive uma ditadura, mas é o Brasil, que mata mais travestis e transexuais do mundo, tá certo? A cada 25 horas, uma pessoa LGBT é assassinada no país, revela a pesquisa. Quase todo dia tem pessoas LGBTQIA+, sendo assassinadas no país, muitas vezes com requintes de crueldade. E aí Alagoas tem o segundo maior número de mortes LGBT do país no primeiro trimestre de 2008, né, se destaca por essa característica. Então vocês que vivenciam a sociedade alagoana precisam atentar para isso, né, nesse cenário. É nesse cenário que vocês têm que trabalhar a saúde integral, o acesso dessa população aos serviços de saúde, tá certo? Acima da média nacional, Alagoas é o estado mais perigoso para LGBT. Essa é uma matéria de 2019, no começo de 2019, talvez o cenário tenha mudado, mas é algo muito recente, né? Mortes, eu até marquei aqui Alagoas, muito próximo do meu Ceará também, que é um estado muito inóspito para a população trans LGBTQI. A Bahia também, né? A Bahia, onde o Theo e a Yuna estão. Olha a quantidade de mortes ali em 2018, 35 na Bahia, 20 em Alagoas, proporcionalmente, né, com o tamanho dos estados. Então, a gente precisa atentar para isso. Vocês precisam saber disso para aprender a lidar com isso. Então, em apenas uma semana, essas são matérias já desse ano, tá certo, gente? Apenas uma semana, Alagoas registra 3 mortes violentas de LGBTQI a mais, né? 4 mortes, então vai aumentando. A imprensa, ela vai noticiando, mas muitas vezes ela tem uma perspectiva invisível. Então, a gente precisa visibilizar essas populações para que a gente consiga que elas tenham um acesso integral, da saúde integral. Eu trago essa matéria, parece ser muito pequenininha, por isso que eu pedi para Neila para eu apresentar, porque ela fala de agressão, machismo e preconceito que as mulheres vivenciam, tá, no Brasil. Então, eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? E aí vocês mesmos reflitam sobre isso. 82% disseram que sim, das mulheres pesquisadas. Olha a quantidade que disseram que sim. Já sofreram algum tipo de assédio sexual verbal por um homem? 94% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio sexual verbal por um homem. Eu trago esses elementos, gente, para que vocês tenham uma sensibilidade, possam compreender a dinâmica de uma mulher na sociedade brasileira, né? Como é que a gente pode impactar na saúde integral dessas mulheres nesse cenário, tá certo? Porque só a observância do protocolo, ele não dá conta disso. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade maior. Eu fico como um mantra, né? O tempo todo disso, eu dizia muito isso na medicina. Acho que enchi o saco deles lá. Então, 73% das mulheres consideram a cantada um tipo de violência. Uma cantada que você está ali, você está passando na rua e
84% sofreram agressão verbal, 84%. 41% delas, quase 50%, sofreram agressão física, gente. Então, não é só o dizer como é que deve se prevenir da sífilis, a gente precisa criar essa rede que extrapola o campo da saúde, traz para a educação, para a assistência social também, por que não as instâncias, né, policiais, de delegacia de mulheres, de acolhimento de mulheres, direitos humanos, para estar discutindo essa temática junto com a gente, né? 90% deixaram de fazer alguma coisa com medo da violência. Olha só, eu não vou sair na rua por receio de... Então fica privada a minha possibilidade de sair na rua, eu não visto qual determinada roupa por medo, né? Aí tem um relato aqui de uma mulher, quando saio à noite, fico pensando no melhor caminho para fazer, ainda que nesse seja mais longo, só para evitar possíveis situações desagradáveis. Veja essa situação de violência como é grave, né? Então, depois eu posso socializar essa apresentação com vocês, posso mandar para que a gente possa refletir um pouquinho nesse cenário. E Alagoas não fica atrás, tá? Violência contra a mulher e feminicídio disparam em Alagoas, isso foi no final de 2019, do ano passado. E aí, na situação de pandemia, né, de isolamento social, a situação ela tem ficado um pouco mais difícil dessas mulheres presas dentro de casa, com seus maridos abusadores, seus companheiros, os criminosos com quem elas convivem, né, muitas vezes. Tá certo? Então, só para trazer um exemplo, 1 em cada 3 mulheres assassinadas em São Paulo é morta pelo marido. Tá? Então, o mito do amor romântico que a gente tem, essa ideia de que eu sou casada, eu estou protegida, eu não preciso fazer teste de IST porque eu sou casada. E aí o dado epidemiológico traz também que 1/3 das mulheres com AIDS eram casadas e só tinham um marido na vida. Então, esses debates, essas conversas, elas precisam ser socializadas com as mulheres. Isso faz parte do cuidado que a gente deve exercer com elas. Para com elas. E o que é que a gente pode fazer nesse cenário, né? É desolador, muitas vezes mas a gente pode fazer alguma coisa. Conhecer as singularidades das populações que a gente assiste, que assistimos, né? Ter essa sensibilidade, estimular a visibilidade das populações-chave, tá certo? Dar visibilidade porque elas existem, elas estão no cotidiano, invisibilizadas por uma lógica que a gente tem heterocentrada, né? Uma lógica machista, um racismo velado que é muito pior do que aquele racismo que é escrachado, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, fomentar o protagonismo dessas populações envolvendo os movimentos sociais. Então, não há resposta que seja adequada, que seja potente, se a gente não envolver o movimento social, aquela participação, aquela democracia que a gente discutiu no começo, transitar pelo território e seus espaços de sociabilidade, e aí eu venho fazer uma crítica à estratégia de saúde da família, pelo menos aqui em Fortaleza, não sei como é que está em Maceió, ou nos outros municípios, mas que tem abdicado do trabalho no território, né, e se prendendo dentro das unidades para atendimento clínico, né, formal, aquele atendimento por demanda espontânea, abrindo mão de transitar pelo território e os espaços de sociabilidade, que é onde as pessoas ordinárias, né, as pessoas do cotidiano, elas estão vivenciando a sua vida. Então, a gente precisa transitar por esse território, precisa conhecer, saber esses espaços de sociabilidade e facilitar o acesso das populações-chave ao serviço de saúde, espaços de cuidado. Então, facilitar esse acesso, trabalhar esse acesso, porque às vezes a pessoa ela é barrada, às vezes não passa nem pela triagem, ela é barrada pelo porteiro, né, ou pela porteira que está lá naquele momento, né, que não está preparada para receber aquelas pessoas, porque praticam, professam determinado tipo de crença que ela é uma crença que impede as pessoas de acessar, né, o cuidado. Então, facilitar o acesso de todas as formas, tá certo? E aí o nome social, que a gente tanto tratou aqui, é uma tecnologia leve, né? Você está vendo uma figura feminina ali, você não vai chamar Francisco das Chagas Xavier. Você vai perguntar uma pergunta muito simples. Como é que você gostaria de ser chamada? Só isso. Mas a gente tinha uma dificuldade profunda aqui em Fortaleza de tratar essa temática, que era impressionante, né? Não sei como é que estão nossos colegas e nossas colegas em Maceió, na própria Bahia. Ainda tem essa barreira, né? Esse obstáculo, mas que a gente segue firme no trabalho. Então, queria agradecer vocês. Nós temos aí o nosso Instagram aqui do Ceará, Sífilis Não Ceará, e também fico muito feliz de estar aqui com vocês. Queria agradecer. Maravilhosa apresentação, Diego. Propiciou algumas reflexões aqui no chat, né, em relação à dificuldade que a gente tem de discutir sobre sexualidade, sobre histórias, né, sobre suas histórias de vida, e que o sexo entra nessas histórias de vida, as singularidades. Deixa eu ver.
E esse momento que a gente está vivendo político, né, de estar dificultando esses espaços de diálogo sobre sexualidade, sobre a diversidade, tem atrapalhado muito essa questão do aumento da sífilis, né? Você falando sobre a violência contra as mulheres, se a gente for ver lá, está muito relacionado ao medo de ser violentada sexualmente, né? O seu corpo, como se o corpo não pertencesse a ela, mas ao público, né? Normalmente masculino. Então, a gente precisa falar sobre essas histórias. Eu gostaria de ver com a Neila, com a Tereza, se existem algumas perguntas. Eu não vi perguntas, eu vi mais o pessoal refletindo sobre o que você colocou, sobre o que a Rita colocou, sobre o que o Theo colocou também. Alguém gostaria de pontuar alguma questão? Mariana, só tem elogios aqui, né, aos nossos convidados. Foi uma tarde, assim, maravilhosa, dá vontade de ficar, porque foi muito bom. E o encadeamento, né, das falas, assim, traz a experiência viva dos meninos, depois vem a vivência do serviço da Rita, depois essa análise do Diego, né, essa perspectiva mais sociológica, mais pensar mesmo com profundidade as questões que interferem no processo de saúde e doença, e como é que a gente tem encarado isso, como é que a gente olha para essas populações, né, para todos nós, os pobres em geral, né, toda a população privada dos direitos sociais, como é que a gente está trabalhando isso nos nossos serviços, né? E agora com a pandemia isso está pior, porque até os nossos estudantes, eles não têm nem acesso à internet, né? Dirá a população, porque eu fiz um filminho, porque eu mandei um card. Sim, mas quem viu? Quem é esse sujeito? Onde é que ele está? Qual é a conectividade que ele tem? Quais são os recursos tecnológicos que ele tem? E até a facilidade de manusear toda essa ferramenta. Então, é um grande desafio que a gente está enfrentando. A gente não tem visto aqui, quero registrar a presença aqui do coordenador da SEREM, né, das residências médicas do Estado de Alagoas, que acompanhou aqui, Fernando, está aqui conosco na sala, da coordenadora da residência multiprofissional Saúde do Idoso, do Adulto e do Idoso da Universidade Federal de Alagoas, a Beth, que está aqui na sala, a gerente de educação do Estado de Alagoas, que colocou aqui no chat como é importante a gente estar trabalhando essas questões com os trabalhadores, né? A Patrícia fez esse comentário aqui no chat, e só elogios para todos. Eu acho que vocês mexeram muito, né, com os nossos pensamentos, com a nossa forma de fazer, de ver, né, esse processo de trabalho, e que esse é o objetivo mesmo deste momento. A gente está provocando nos profissionais de saúde essa reflexão, né, como é que eu estou nesse momento, o que é que eu tenho feito em prol mesmo do enfrentamento da sífilis, e não pensar a sífilis apenas na doença. E aí eu já convido todo mundo a assistir as outras lives que estão disponíveis no YouTube. A Neila colocou aqui todos os links, YouTube, Telesaúde Alagoas, e aí quem quiser saber mais sobre a patologia, sobre agente etiológico, tem outros momentos, né, mas a gente vem trazendo essa questão da sífilis na transversalidade, né? Como é que a sífilis, ela se dá mesmo no meio social, nos ciclos de vida, a gente pensar a saúde de uma forma integral e a sífilis como transversal neste modo de andar a vida das pessoas. Eu quero agradecer demais a todas as pessoas que construíram essa programação, foi feito por muitas mãos, muitas cabeças. A doutora Auriene, nossa médica pediatra das crianças expostas à sífilis, que está aqui conosco desde o primeiro momento, está aqui no chat o tempo todo interagindo também, tem sido uma profissional maravilhosa, principalmente trabalhando com os pediatras aqui em Alagoas, né, o movimento social que está aqui presente, acompanhando também, que é nosso parceiro no serviço de ST, e como o Diego bem colocou, né, a resposta da política, ela vem por uma pressão social, né, nada vem dado, a população não é de graça, é porque existiu naquele determinado momento histórico, um movimento bastante organizado, que se legitimou no espaço da política pública,
e reivindicou, e por isso que a resposta brasileira da AIDS, ela foi tão efetiva, né? O que a gente já não vê hoje tanto, né, Diego? A gente já vê um movimento fragilizado, mais partidarizado, e isso interferindo muito nas questões, mesmo de apoio aos técnicos, porque tem hora que o trabalhador, ele não tem uma força para fazer determinadas reivindicações, precisaria que sim o movimento social se posicionasse, né? Não é nós contra eles, eles contra nós, não, é o direito da população, e nem sempre o trabalhador ele está numa condição de ir para o enfrentamento, e a sociedade tem voz, né? Só não sabe ocupar esse espaço de voz, como o Theo e a Yuna colocaram tão bem aqui, né? Que quantas pessoas trans não têm essa oportunidade nem de estudar, né? Quanto menos de se empoderar e problematizar sobre os seus direitos. Eu fico muito feliz, né, por todos vocês que estiveram aqui. Rita é uma parceira incrível nossa, é diretora da Unidade de Saúde Docente Assistencial da UNIT, em Alagoas. Ela também é uma das diretoras do curso de Medicina da UNIT. É uma pessoa, assim, que milita na saúde pública desde sempre, né, com sempre essa energia, essa garra, que encanta, porque a teoria e a prática, elas não são dicotômicas, né, na realidade da Rita. Então, isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com profissionais com esse nível de competência. Então, foi muito bom. Eu quero ouvir um pouco a Neila, né, eu acho que a Catarina, ela não está na sala, eu acho que a Catarina saiu da sala, mas se a Catarina tiver também, não estou vendo, gostaria de ouvi-la, e gostaria que vocês dessem uma palavrinha final, né, de como foi estar conosco, Theo, Diego e Rita, que ainda estão aqui. O Theo estava avisando que ia sair no chat. Theo, você está aí ainda? Acho que ele saiu, ele estava se despedindo, porque ele tinha outra live. Isso. Ele já saiu, o Theo já saiu. Ele saiu, né? Gente, então, assim, a gente fica sem palavras, assim, de verdade. A gente vem de 3 outros encontros, né? Cada um mais rico que o outro, e quando a gente pensa, vamos finalizar, e a gente finaliza, assim, com chave de ouro, né? A gente traz o casal que nos leva para a realidade deles, né? A professora Rita, a gente aplaude de pé, assim, ela falando, e a gente dá vontade de levantar da cadeira e aplaudir, porque ela fala o que o profissional de saúde comprometido, né, quer que todo mundo faça, quer que todo mundo cumpra. E o Diego falando, e eu vendo aqui as telinhas, Diego, e as pessoas balançando a cabecinha, dizendo, é isso, é exatamente isso. Então, que tarde rica, que tarde valiosa. Tanto que, se vocês, eu tentei fazer o registro de todo do chat, eu tento fazer o registro, porque agora não dá tempo, né, de fazer a memória, a gente está atenta a várias questões, mas, assim, o que essa tarde traz de reflexão, né, do nosso processo de trabalho, da Neila enquanto pessoa, da Neila enquanto profissional, gente, não tem como medir o ganho disso, né? E eu acho que cada tarde nossa foi assim, a gente ganhou muito, né? E certamente a gente sai muito reflexivo, e isso é muito bom, né? A gente desconstrói alguns conceitos e passa a construir outro, e que bom que a gente está aberto para fazer isso. Eu ficaria muito preocupada, né, se a gente tivesse fechado e não tivesse disposto. Então, hoje a gente contou, né, com o público. Hoje, só na CESAL, né, dos grupos que eu participo, nós tínhamos 4 encontros hoje, né? Então, assim, que bom que a gente ainda contou com um público de 45 pessoas, a gente chegou. Então, isso mostra o quanto a temática é pertinente, né? Pessoas de todas as categorias profissionais. E, a início, eu quero agradecer principalmente aos colegas apoiadores, né, do Projeto Sífilis Não, que tem prestigiado a gente muito, muito, muito desde o primeiro encontro. Eu acho que hoje ainda está com a gente a Shirley, a Aline, o Sandro passou por aqui, a Lu passou. Então, assim, a gente entende que no momento é o mês, né, alusivo a combate à sífilis, então são atividades diárias, de manhã, tarde e noite, e realmente a gente tem que priorizar, né, o que é que a gente vai participar,
Mas eu termino muito esse momento, sabe, Tereza, sabe, Mariana, Diego, professora Rita e todas as outras pessoas que estão aqui com a gente, assim, com a sensação de dever muito, muito, muito bem cumprido. Que satisfação essa partilha de hoje à tarde. Muito obrigada. Desde o primeiro que se colocou disponível lá no primeiro encontro até agora. E a todos vocês que participaram. E aí, ao público participante, eu quero agradecer a Mara Gabriele. Ela tem participado com a gente desde o primeiro encontro, né? Ela pertence ao grupo do Fórum Perinatal da Rede Cegonha. A gente coloca lá os informes e ela já mobiliza o pessoal no grupo, e é isso que a gente precisa, de pessoas engajadas, de pessoas antenadas, e que estejam abertos a escutar, a dialogar, a produzir, a refletir, né, a resistir e a construir. Então, obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Rita, Bem, pessoal, falar. eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi realmente enriquecedor ouvir os colegas, e a gente não combinou nada, e eu concordo com o Diego quando ele disse que foi uma sequência de falas que tinham o mesmo objetivo. Inclusive, Diego, quando eu falei a vida em abundância, eu não imaginava que você falaria da vida da forma como você falou. Neila, só para lhe dizer que você falou exatamente da minha filha do coração. Mara Gabriela foi minha aluna na graduação. Eu sou enfermeira com muito prazer. Mara Gabriela foi minha aluna na graduação. Eu fui orientadora de Gabriela. Mara teve um TCC nota 10. Ela foi minha aluna na pós-graduação de obstetrícia. Mara foi premiada com um trabalho que ela apresentou no Conasems, e ela, assim, é extremamente envolvida. Mara Gabriela, como todos nós, somos SUS. Somos SUS, lutamos e vamos continuar resistindo, porque eu só acredito no amanhã se nós estivermos dispostos a fazer o hoje. Samuel, um beijo grande, um beijo carinhoso a todos vocês, e eu estou sempre à disposição. Nada vai fazer com que a gente arrede. Vamos resistir sempre, porque nós somos SUS. O SUS é cada um de nós. Um beijo muito carinhoso a todos vocês. Eu queria, igualmente, também agradecer a Tereza Carvalho pelo carinho no acolhimento, né, desde sempre. A minha amiga Neila, pela afinidade que a gente tem no projeto Sífilis Não, pela afinidade de perspectivas, a Mariana pela condução, e a Rita, o Theo e a Yuna que me antecederam aqui, a todos aqui presentes. Para mim, eu coloco essa experiência nos marcos, né, da defesa do SUS, né, na construção de novas condutas, na perspectiva ainda da integralidade, da gente pensar ainda os princípios, né, as diretrizes do Sistema Único de Saúde, colocando essa experiência como uma ferramenta de aprimoramento do Sistema Único de Saúde. Então, queria agradecer a vocês, me sinto em casa, estou aqui, ainda preciso visitar fisicamente Alagoas, Maceió e outros municípios maravilhosos que tem aí. Também, desde já, Fortaleza, o Ceará, abre espaço de mãos abertas, de braços abertos, para que vocês estejam aqui também. Então, um abraço fraterno, um abraço carinhoso, e a gente se encontra pela caminhada. Nossa gratidão, Diego, a todos, e seja bem-vindo. Será muito bem-vindo aqui. Estamos nessa expectativa, né? Quero agradecer a todos, e aqui a gente encerra a sessão, né? Peço à Neila que cancele a gravação, né? Enquanto as pessoas vão saindo da sala. Sexta-feira estará disponível no